Mauro, em cima ainda de tudo isso que a gente falou, né, vou pedir para a produção botar aí, porque o Arrasca, né, ele deu uma entrevista para o Es Todo um Tema, lá do Uruguai, né, uma emissora lá do Uruguai, né, e ele fez uma declaração que foi o seguinte, ó: quando o tempo vai passando, vão se aprimorando algumas coisas. Vamos colocando objetivos e, bom, um dos maiores que eu tinha desde pequeno era ganhar a Libertadores. Também ganhamos o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, sendo 2 pelo Cruzeiro, o que foi fantástico. Mas vir para um clube como o Flamengo, conseguir conquistar tudo isso, era um objetivo muito grande. Graças a Deus pude conquistar muitos títulos. Como é que você vê essa declaração do Arrascaeta? Tipo assim, primeiro valorizando o Flamengo, mas fica um pouco daquele receio de tipo assim, já conquistei tudo, talvez de uma acomodação? O que me chama a atenção é que é muito comum, por parte desses jogadores, desse grupo de jogadores, declarações sobre os feitos passados e muito pouco sobre o que eles pretendem fazer. Dificilmente você vê uma declaração do tipo: olha, ganhei a Libertadores 2 vezes, quero ganhar mais 2, quero ganhar mais 3. Ainda podemos, quem sabe, conseguir o Mundial, sei lá, eu, né? eu não me conformo em não liderar o Brasileirão há mais de 100 rodadas, muito menos sem ganhar o Brasileiro. O Flamengo tem que ser campeão. Não, conquistei. Parece até um ex-jogador falando. Você pega essas aspas para o desavisado, quem falou, esse cara parou de jogar. É sério. Isso não é culpa do Arrascaeta muito, não. Acho que é culpa do Flamengo mesmo, que permite que eu falei. Ele tem a sua parcela de responsabilidade do que ele está falando. É o pensamento dele. Alguém vai dizer, não, mas ele quer ganhar. Então, por que não demonstram isso? Os caras não demonstram, gente. Apetite, fome, sabe? Não tem fome, não. Parece que continuam digerindo os títulos conquistados já há algum tempo. E isso é falado depois de uma temporada que ele não ganhou nada. Nada. Esse é o ponto. Você está sendo chato. Sim, claro. Eu acho que a cobrança tem que ser lá no talo, meu irmão. O time que mais investe... Como é a cobrança do Flamengo, né? O Flamengo sempre assim. Deveria ser, mas não é. Não é. Passa longe disso. Eu estou falando de jogadores caros, o elenco mais caro, o time que tem... Ontem apareceu uma lista de 8 das 10 maiores contratações, 8 do Flamengo, mas aí não tinha o Pato. Também não sei se essa lista está certa, porque o Pato custou 15 milhões de euros. Isso tem quase 12 anos. Peraí, então como é que essa não está na lista? Porque não dá para você ficar fazendo só pegando o valor da época em reais, porque o câmbio varia muito, né? O câmbio muda. Nesse intervalo todo, o euro já foi a 3, já foi a 6, já foi a quase 7. Então, enfim, agora em euros foram 15 milhões. Numa época que as maiores negociações eram 50, 60 milhões de euros, não chegava a 100, 150, 222, que foi o Neymar. Então, foi muito caro. Mas, enfim, de qualquer forma, o Flamengo aparece com a maioria das mais caras contratações. Paga muito bem, a maior folha disparada do Brasil aí. E, cara, tem condições de trabalho, aí não ganha nada, aí você fala do que já ganhou. E o que quer ganhar? Eu acho que, sabe, falta realmente uma mentalidade vencedora e muitas vezes esse discurso eu acho muito pobre. Muito pobre. Tem essa sensação também, André? Total, né, cara? Só passado. E o torcedor é muito assim também, o torcedor abraça essa ideia também. Cara, o torcedor do Flamengo tem uma visão assim, que não tem noção da grandeza do clube. É aquela coisa de ter se acostumado. Tem gente que tem saudade de época que o Flamengo não ganhava nada importante. Mas era bom, era... Não sei que saudade é essa. Eu tenho saudade de 81, da minha época de infância, por uma infinidade de motivos, e também porque o Flamengo ganhava e tinha o Zico em atividade, etc, etc. Agora, o resto eu não tenho saudade de nada. Eu acho que né? Eu acho que é a melhor época, mas que podia ser muito, muito melhor. E não é questão assim, se o Flamengo... Eu não penso que se o Flamengo se esforçasse, ele ganharia todo ano a tríplice coroa. Não acho isso, mas assim... a maneira como perde, a maneira como ganha, não tinha necessidade de ser assim. Por exemplo, ganhar 2 títulos numa gambiarra. Dorival Júnior foi uma gambiarra. Muito bem feita, todo mérito para ele, mas foi uma gambiarra. Por quê? Porque ninguém fazia fé em nada disso. Era só terminar a temporada de forma digna e planejar 2023 com outro treinador.
Era isso que se falava quando o Dorival Júnior foi contratado. É um técnico tampão, brasileiro, tampão, e que vai tentar dar uma dignidade, aí de repente pescar uma Copa do Brasil, terminar de forma digna e planejando o que vem com outro treinador, estrangeiro. Né? Era o pensamento, quando o Dorival foi contratado, era um pensamento comum. Então, assim, o Rogério Ceni foi uma gambiarra, né? Foi uma segunda escolha de treinador que conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro numa arrancada. Precisa ser assim? Precisava ser assim? Lógico que tem que comemorar, não estou dizendo que não tem que ser comemorado, mas assim, diante do potencial do que é o Flamengo, do que o Flamengo pode ser, com esse poderio agora financeiro, não dá para aceitar que se ganhe na gambiarra e se perca da maneira que perde, sem competir, né? Com tudo que a gente já falou aqui. Então é isso. Então fica essa coisa. E o torcedor fica muito grato. Porque como não ganhou antes, tipo, o cara, digamos, o cara tem 25 anos, né? Então ele nasceu em 98. E não viu quase nada, né? Do Flamengo e foi ver agora ser campeão. E aí ele acha que tem que acender uma vela para esses caras todo dia. Né, sabe, agradecer de joelhos de terem vindo para o Flamengo e terem sido campeão do Flamengo. São maiores que o Flamengo. O Flamengo não era nada antes, era um time que só lembrava do passado do Zico. Aí esses caras ganharam, então tem que ser eternamente grato. Não, amigo. O Flamengo sempre foi grande. Olha vê lá o corte lá que o Mauro fala dos grandes públicos da torcida do Flamengo. É grande há muito tempo. Agora, não conseguiu por conta de incompetência de dirigente. Mas grandeza sempre teve. E esses caras têm que honrar essa grandeza. Então, estão vencendo agora, tem que continuar querendo vencer. Porque o Zico queria vencer sempre, amigo. O Zico e a geração do Zico ganhou. E a torcida cobrava esses caras também, né, Mauro? O André. Ganhou Libertadores e Mundial no final de 1981. Na estreia do Flamengo em 1982, Flamengo e São Paulo no Maracanã, dia 20 de janeiro de 1982, o Flamengo virou o primeiro tempo tomando 2-0 e a torcida caiu em cima do time, cobrando. E os jogadores se cobraram no intervalo, o Flamengo voltou outro, ganhou de 3-2, 2 gols do Zico e um do Andrade. E partiu para uma conquista de um campeonato brasileiro, depois de ter ganhado Libertadores e Mundial. Não tinha barriga cheia, não. Aí o que aconteceu? Em abril o Flamengo foi campeão do mundo, foi campeão brasileiro, e aí ele meio que unificou todos os títulos, coisa que só o Santos de Pelé tinha conseguido. O Flamengo era o campeão da cidade do Rio de Janeiro, da Taça Guanabara, era o campeão do estado do Rio de Janeiro, era o campeão do Brasil, que tinha ganhado ali o brasileiro em abril de 82, era o atual campeão da Libertadores, do seu continente, e o atual campeão do mundo. Só o Santos de Pelé conseguiu isso. E o Flamengo do Zico conseguiu por quê? Por causa da mentalidade, de continuar querendo vencer. Não vai ganhar sempre, mas dentro dessa mentalidade, você vai ganhar com um pouco mais de frequência. Eu lembro também e não havia Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil só surgiria em 89. Isso. E no ano seguinte, 83, de novo foi campeão brasileiro. E nesse campeonato de 83, né? Que eu falo que o Flamengo acabou como campeão brasileiro, tem aquele jogo no Maracanã com a faixa, Júnior Bailarina, Adílio Pipoqueiro, se não for enfim. Então, enfim, o time que E muita gente, o Alan, usa isso para falar que se critica jogador desde sempre e que criticaram o Adílio no Campeonato Brasileiro de 83 e ele decidiu o Campeonato Brasileiro de 83. Por isso. Em vez de falar que está errado, não. Você tem que pensar que é o seguinte, foi por isso. Foi porque a torcida cobrou e, de repente, o jogador podia estar um pouco acomodado. É bom lembrar, o Adílio não foi para a Copa de 82. Então, o segundo semestre dele de 82 já não foi bom. E ele não fazia um grande brasileiro em 83, ele cresce ali junto com o time, depois que entra o Carlos Alberto Torres e tal. Então é isso, é esse tipo de coisa. É tipo, a torcida cobrou, o jogador tinha mentalidade vencedora, tinha um líder que servia de exemplo, que cobrava também, e esses jogadores se superaram para conquistar outro campeonato. Ao contrário do elenco atual, que não se desafia, não tenta se superar, e quando abre a boca, só fala de passado. Gabigol vai falar, só fala de passado. Arrascaeta vai falar, só fala de passado. É só isso que esses caras ficam falando. Quem tem o direito de falar de passado é o Zico, que parou de jogar em 1990. Esses caras estão na ativa. Tem menos de 30 anos. Eles têm que falar do que está por vir.
Deixa eu dar uma lida aqui no superchat aqui, galera, pedindo aquele like, né? A gente segue com bem mais de 5 mil pessoas aí na live. Dá aquele like, sobe o like é muito importante pra gente. Se inscreve também no canal, tá? Fabinho S.A. falou aqui, André, agora, mandou outro superchat. Pelo amor de Deus, Alain e André, me desculpem, mas vocês estão convidados para o churrasco, vocês são top. Mauro, tamo junto, tá aí. Valeu, Fabinho. Grande abraço, meu amigo. O Fábio, ele lembra outro caso aqui, André, ó. André, além do Daverson, o Pedro Caixinha, após a vitória de 4-0 do Red Bull Bragantino contra o Flamengo, disse: o time do Flamengo não gosta de jogar com intensidade contra eles. Falando da declaração do Pedro Caixinha. Mário Araújo: Flamengo se espelha tanto na Europa que desvaloriza sua essência. E esquece que os grandes clubes do mundo têm o tamanho que têm justamente porque respeitam sua essência e cultura. Beijo aí para Mário Araújo. Obrigado pelo superchat, Mari. O Edmar Faria trouxe, eu acabei de ver aqui também, né, uma informação de agora. Polícia investiga desaparecimento do Marcelinho Carioca. Torcer aí para o Marcelinho aparecer,